Ao contrário do que muita gente pensa, Putin é uma piada como estrategista. Isso é fato notório e conhecido há tempo. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Estratégia, do grego strategia, é um termo que, por muito tempo, foi exclusivamente militar. Referia-se ao planejamento abrangente de campanhas militares, como posicionar seu exército, como organizar seus suprimentos, para atingir seus objetivos militares. Tipicamente, conflitos militares vão muito além da força militar em si apenas. É preciso levar em conta o terreno, o inimigo, as condições climáticas e muito mais. Isso sempre foi assim desde a antiguidade. Porém, a partir da Primeira Guerra Mundial, vários outros fatores passaram a ser entendidos como parte da estratégia militar de um país. Política, comunicação, desinformação e etc. A ponto que a própria palavra estratégia passou a ser usada em outras áreas. Hoje se fala de estratégia de negócios, estratégia comercial, estratégia esportiva e etc. O fato é que toda estratégia, militar ou não, pressupõe a existência de um ou mais objetivos a serem atingidos num ambiente adversarial, ou seja, outros grupos, exércitos, empresas, pessoas, vão estar também disputando aquele mesmo objetivo. Tipicamente implica em um jogo de soma zero. Para eu ganhar, meus inimigos têm que perder. Ou eu conquistei os objetivos, ou meus inimigos conquistaram. Note que é uma visão contrária à economia de forma geral, em que não há jogo de soma zero, com algumas raríssimas exceções. O objetivo estratégico último de todas as sociedades humanas, de todos os países, é o desenvolvimento, prosperidade e segurança. Esses são objetivos tipicamente econômicos, ou seja, podem ser obtidos muito mais com cooperação, não de forma adversarial. Daí o fato incontestável que cada vez menos países recorrem à violência física, à guerra em si, à estratégia militares para atingir os seus objetivos últimos. Simplesmente elas não são adequadas para os objetivos a serem atingidos. E, neste quesito, Putin, como estrategista, é uma tragédia completa. Sua visão é muito mais parecida com um general napoleônico retardado do século XIX, que ainda acha que jogar jogos de soma zero ajuda na prosperidade. Mas, por algum motivo totalmente alheio ao plano da realidade factual, algumas pessoas aqui no Brasil julgam que Vladimir Putin possui uma alta capacidade estratégica. Infelizmente, dada a realidade factual da presidência do Putin, todas as guerras que ele desenvolveu em sua presidência e a situação catastrófica que ele meteu suas forças militares e a economia do seu país nesse momento, só se pode concluir que essas pessoas são pagas pela propaganda russa ou então estão totalmente alijadas da realidade. A destruição da Rússia por decisões erradas do Putin não começou agora. Em 2015, o comentarista militar Joshua Hovner escreveu um artigo sobre como lidar com a incompetência estratégica de Putin, em que ele mostrava o enorme número de erros estratégicos que o presidente da Rússia tomou, tanto no plano militar quanto no plano político. Pior, a resposta dele a esse artigo de 2015 se mostra como nunca certeira. Dizia ele no final que Putin vai acabar causando a destruição da Rússia em algum momento do futuro. E estamos nós aqui, 7 anos depois disso, vendo isso acontecer na prática. Quando o artigo foi escrito, em 2015, Putin havia acabado de anexar a Crimeia, em 2014, e estava, naquele momento, fomentando os movimentos separatistas na região de Donbás, que, porém, tiveram muito menos sucesso do que ele esperava. O analista aponta que Putin é um estrategista tão ruim, mas tão ruim, justamente porque tem dificuldade de entender a associação entre violência militar e objetivos políticos e econômicos. Ou seja, quando entra a violência, sai a economia. É sempre assim. Além disso, parte de alguns pressupostos absurdamente errados, o que gera sempre estratégias muito mal construídas, inadequadas e, por fim, sempre desastrosas. Ele mostra como Putin, a troco de absolutamente nada, destruiu o futuro econômico da Rússia em 2014, quando ela estava, de fato, seguindo o caminho de se tornar novamente uma superpotência. Destruiu isso por um motivo banal e sem absolutamente nenhuma vantagem de tipo nenhum.
Para quem não se lembra, a Rússia, após o colapso da União Soviética, passou por um período extremamente importante de privatizações na década de 1990. Literalmente, as privatizações da Rússia foram as pior feitas em todo o mundo. Consistiram em políticos escolhendo amigos e dando as empresas para eles. Ali se iniciava toda a classe dos oligarcas russos. Mas, como eu já disse aqui no canal várias vezes, mesmo a pior privatização do mundo é melhor do que manter a empresa estatal. Por mim, eu dava a Petrobras para o primeiro cara que passar na frente do Edise de graça. Isso ainda é melhor do que manter a empresa estatal. Ou seja, essas privatizações na Rússia fizeram bem para a economia local. Porém, infelizmente, a crise econômica advinda não das privatizações, mas da dissolução do regime soviético, fez com que muitos russos culpassem esse período liberal pela situação de penúria na Rússia. Sim, as privatizações lá foram mal feitas, mas anos depois a economia se tornou extremamente competitiva, exatamente devido a essas privatizações. Mas a revolta da população fez com que as elites russas achassem que seria uma boa ideia colocar alguém mais forte no poder para evitar as críticas vindas do populacho. Foi quando escolheram Putin, que entrou no poder em 1999. Ele entrou no ano após a Rússia passar por uma enorme crise monetária em 1998. Putin entrou e conseguiu resolver um problema militar que ele herdou do seu antecessor, a Guerra da Chechênia. Embora seja uma guerra relativamente pequena, a Chechênia vinha dando bastante trabalho à Rússia já há algum tempo. Com essa vitória e a prosperidade incomum da economia no período, devido à alta do preço do petróleo nos anos 2000, algumas pessoas, particularmente o próprio Putin, passaram a acreditar que ele tinha uma capacidade estratégica enorme, que ele havia resolvido os problemas da Rússia, quando tudo que ele fez foi conseguir vencer uma pequena guerra que já estava encaminhada e fez isso praticamente aniquilando toda a região. A bonança da economia russa no início dos anos 2000 foi notável. A Rússia, agora em paz, com estabilidade política, com uma economia relativamente liberal e com amplas reservas de petróleo, tudo isso alinhado a uma população com alta capacidade técnica, isso tudo lançou a Rússia num caminho de se tornar, em pouco tempo, uma nova superpotência. E uma superpotência muito melhor estruturada, com economia sólida e povo livre, ao contrário da União Soviética. Mas daí entrou em cena o fantasma do medo irracional do Putin de uma invasão do Ocidente. É muito importante notar este ponto porque isso acontece aqui no Brasil também. Existe entre muitos militares e muitos civis um medo irracional da invasão da Amazônia. E igualmente, tomar decisões com base em medos irracionais, com base em uma falsa premissa, fatalmente gera estratégias erradas que podem sair muito caro no final. Putin tem essa visão, talvez relacionada à teoria do Heartland, como explicamos no vídeo por que a teoria do Heartland é pura baboseira, de que o Ocidente queria invadir a Rússia para roubar sua população e suas riquezas. Ele ignora o fato de que países democráticos ocidentais têm uma luta enorme pela prevalência política, que se torna a cada ano mais avessa à violência física. A população já percebeu que cooperação comercial e econômica é sempre muito superior à conquista de território. É totalmente impossível o mundo ocidental invadir a Rússia ou a floresta amazônica? Não, totalmente impossível nada é, mas é extremamente improvável e basear sua estratégia em possibilidades extremamente remotas é um erro enorme, porque leva a decisões que pioram a sua estratégia para os cenários muito mais realistas e muito mais prováveis do que são. Não, o Ocidente não vai invadir a Rússia nem a floresta amazônica, por mais que critiquem o governo russo ou critiquem o governo brasileiro, simplesmente porque é muito mais economicamente viável e lucrativo, faz muito mais sentido do ponto de vista eleitoral fazer parcerias, fazer trocas, oferecer benefícios, fazer comércio, faz muito mais sentido do que usar violência física em invasão. Então, em 2014, houve a Revolução Maidan na Ucrânia. O presidente eleito de forma claramente ilegítima, Viktor Yanukovych, foi apeado do cargo pelo povo nas ruas de Kiev, em favor de outra eleição que foi vencida por Petro Poroshenko. Putin temia uma invasão iminente do Ocidente, que só existia na cabeça dele. Ele achava que tudo ali foi plantado pelo Ocidente. Então, resolveu tomar a Crimeia. Na verdade, ele queria, naquele momento, invadir toda a Ucrânia, mas começou com a Crimeia. E ali ele encontrou condições extremamente favoráveis. Ele já tinha um contingente enorme na base militar russa de Sevastopol, que, embora estivesse dentro da Ucrânia, era uma base militar russa. O exército ucraniano estava sucateado e sem liderança naquele momento, porque, lembra, acabou de ter uma revolução.
Só que a ação absurda e sem sentido de invadir um território legítimo e soberano de outro país fez com que os outros países ficassem preocupados com a Rússia. Criaram-se as sanções econômicas de 2014, que foram colocadas à Rússia. A partir dali, a locomotiva russa, que estava a caminho de se tornar novamente uma superpotência, descarrilou, por incompetência estratégica pura do Putin, por considerar uma hipótese remota como ponto central da coisa. Por escolher a violência contra um inimigo que não existia, ele optou por cortar laços econômicos que não apenas impediam o avanço da economia russa em direção a seus objetivos reais, como também tornariam menos provável o Ocidente invadir a Rússia. Porque sim, com mais laços econômicos, diminui o interesse do Ocidente de invadir a Rússia se ele tivesse esse interesse inicialmente. Pior, o medo irracional do Putin de um fantasma que só existe na cabeça dele, alinhado à sua própria visão de que ele seria um estrategista brilhante por ter tomado a Crimeia em 2014, fez com que ele repetisse o erro em grau 10 vezes maior agora. Não apenas privando a Rússia do desenvolvimento econômico que poderia ter num futuro muito próximo, mas mais do que isso, jogando a economia russa 30 anos no passado. Pior, um erro tão trágico e tão sem sentido que arrisca a própria integridade física da Rússia, visto que as vozes internas começam a culpar Moscou pela clara besteira feita. Putin, de fato, é o pior estrategista que já existiu na Rússia, quiçá no mundo. Infelizmente, o preço desse erro será pago, em grande parte, pelo povo russo. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!